Independentemente do que a gente achou do final da série, o episódio 6 de Invasão Secreta tem um monte de detalhes, easter eggs e referências legais que eu vou mostrar nesse vídeo. E eu vou começar por uma frase que pode até ter passado batida por algumas pessoas, mas que prepara o terreno para uma das sagas mais icônicas dos quadrinhos da Marvel. O presidente Ritson faz uma declaração dizendo que todas as espécies não nascidas na Terra seriam consideradas inimigas. Em Pantera Negra Wakanda para Sempre, uma notícia dizia que o Ritson tinha assinado um tratado de paz, um acordo comercial com Nova Asgard. Agora, a julgar pela declaração, eu acredito que o acordo vai acabar e os Asgardianos também vão ser considerados inimigos, já que eles não são da Terra. Mas essa fala tem muito mais importância do que a gente pensa. Essa fala dá o pontapé inicial para um dos grandes arcos da Marvel nos quadrinhos, o arco chamado O Cerco. Nos quadrinhos, o Cerco acontece quando Norman Osborn era líder de todos os grupos de herói dos Estados Unidos e da Hammer, agência que substituiu a SHIELD. Nessa história, Norman manda os Vingadores Sombrios, os Thunderbolts e outros grupos de heróis e vilões cercarem Nova Asgard, que estava situada na Terra, nos Estados Unidos, para expulsar os Asgardianos do planeta. Um personagem que ajuda o Norman nessa história é Ares, o deus grego da guerra e filho de Zeus. A cena pós-créditos de Thor, Amor e Trovão mostra que Zeus pretende usar o Hércules para atacar o Thor. Então eu imagino que o Hércules vai fazer em um primeiro momento o papel que o Ares faz numa eventual adaptação dessa saga, ajudando os humanos a atacarem os Asgardianos. Ou quem sabe o próprio Ares também apareça, com Zeus mandando os dois filhos atacarem Asgard. E falando de todas as espécies não nascidas na Terra, isso significa que os Estados Unidos agora consideram inimigos não só os Skrulls inimigos e os Asgardianos, mas também todos os Skrulls aliados, como a Gaia, os Eternos, os Guardiões da Galáxia, menos Peter Quill talvez, qualquer Kree que possa estar na Terra e todos os outros aliens possíveis. Isso pode ser o motivo, por exemplo, dos trailers de The Marvels mostrarem Nick Fury com várias espécies humanoides na estação espacial da Saber. Talvez ele esteja dando refúgio para essas espécies ameaçadas por essa guerra contra alienígenas que o presidente Ritson está tentando começar na Terra. E esse episódio também prepara o terreno para Capitão América 4. O Fury liga para o presidente e critica o discurso de ódio dele, uma clara alusão ao tema central da série, que é o preconceito. Mas isso também mostra que o presidente está perdendo moral até com os próprios aliados, e é esse caminho que vai provavelmente levar o General Ross, agora interpretado por Harrison Ford, para a presidência dos Estados Unidos no filme do Capitão América. Agora eu vou comentar sobre todos os poderes que foram usados pelo Gravik e pela Gaia no episódio, de quem são esses poderes e quais DNAs estavam na colheita. Primeiro, a lista dos DNAs. Os nomes que aparecem na tela são da Fantasma, a Ava Starr, vilã do Homem-Formiga 2, que vai fazer parte dos Thunderbolts, o Capitão América, que provavelmente estão falando ali de Steve Rogers, embora nesse momento o Sam Wilson seja o Capitão América. Mas deve ser o Steve Rogers porque ele tem o soro do super soldado no sangue, enquanto o Sam não tem poderes. Corvus Glaive, o líder da Ordem Negra de Thanos, também aparece ali listado. Aliás, o DNA do próprio Thanos também estava ali no meio. Também tem um Outrider, uma daquelas criaturas de 4 braços do exército de Thanos. Próxima Meia-Noite, que é outra que faz parte da Ordem Negra e que é par romântico do Corvus. Capitã Marvel, Carol Danvers, claro, que era o principal objetivo do Gravik. Depois também tem o abominável Emil Blonsky, que apareceu recentemente em Mulher Hulk e Shang-Chi, amantes dos Guardiões da Galáxia. O Cool Obsidian, também da Ordem Negra, e que os Skrulls já tinham pegado os poderes. O nome do Drax também aparece, assim como do Korg, o amigo do Thor. Falce de Ébano, o quarto membro da Ordem Negra de Thanos, com poderes de telecinese. E a Fera de Gelo, que também já tinha aparecido no meio dos primeiros poderes que os Skrulls pegaram. Também aparece na colheita o nome do Hulk, de um Chitauri, a raça alienígena que invadiu a Terra no primeiro filme dos Vingadores. Valkyria, a rainha de Nova Asgard. Thor Odinson, Gamora, Flora Colossus, que é o nome técnico da espécie do Groot, Soldado Invernal e Pantera Negra. Mas se a colheita era o DNA dos personagens que participaram da batalha final de Vingadores Ultimato, será que isso significa que a Fantasma e o Abominável estavam presentes lá também? Eu não acho que é o caso. Eu acho que conseguiram essas amostras de alguma outra forma, de outros lugares, e o Nick Fury só juntou todos os DNAs que ele tinha com esses outros também, né? Juntou tudo no mesmo lugar. E eu vou falar agora dos poderes que usaram no episódio em ordem. Primeiro, o Gravik fica com uma aparência mais semelhante com a do Hulk, bem mais forte e, claro, sem camisa. Aparentemente, a máquina de poderes dos Skrulls também destruiu a camisa dele. É legal reparar que ele também fica com o queixo mais quadrado, lembrando mais a aparência do Thanos. Aí a Gaia segura o soco do Gravik e transforma o braço dela no braço do Hulk, para dar um soco que manda o Gravik voando para longe. E quando ela transforma o braço dela no braço do Hulk, a manga da camisa desaparece. Então, provavelmente, para usar o poder do Hulk, a roupa some inevitavelmente. Aí metade do corpo do Gravik fica com a aparência e os poderes do Groot. Os dois ativam o Extremis para se recuperarem. O Gravik transforma o outro braço dele, que não tava com a aparência do Groot, em um braço do Abominável. É legal reparar aqui que até a orelha dele muda. A Gaia transforma um dos braços dela no braço do Drax, o Gravik
Gravik arremessa um carro na direção dela e ela usa o poder da Ghost pra fazer o carro atravessar ela sem acertar. Aí o Gravik transforma o braço do Abominável no braço de pedra do Korg. A Gaia cria uma espada de gelo, que eu imagino que seja um dos poderes da Fera de Gelo de Jotunheim, e ela também faz o outro braço se transformar no braço do Korg. Ela perfura o peito do Gravik com a espada de gelo e ele transforma o braço do Groot no braço do False de Ébano e usa os poderes de telecinese dele para arremessar pedras na Gaia, igual ele faz em Guerra Infinita com o Doutor Estranho. Quando a Gaia cai, o Gravik usa uma perna do Hulk para chutar ela para longe também, e aparentemente parte do poder do Hulk inclui o shorts rasgado tradicional do Golias Esmeralda nos quadrinhos. A Gaia então adota um braço do Cool Obsidian e corre na direção do Gravik, que também corre na direção dela com um braço do Cool Obsidian e um outro braço boladão roxo do Thanos. Os dois ativam os poderes binários da Carol Danvers e voam pro céu, mas a Gaia percebe que força bruta contra força bruta não estava funcionando, então ela resolve ativar os poderes da Mantis para colocar o Gravik para dormir, igual a Mantis fez com o Thanos em Guerra Infinita. É legal comentar que enquanto o Gravik tá lutando só na raiva e na força bruta, a Gaia, usando os poderes da Ghost e da Mantis, parece ser mais estratégica, pensar em cenários criativos para ganhar essa guerra. No último avanço da Gaia na direção do Gravik, ela também usa de novo os poderes da Fantasma de maneira bem rápida e sutil para esquivar de uma rajada de energia dele, e então ela usa o braço do Cool Obsidian para segurar Gravik pelo pescoço. Aí ela usa os poderes da Carol Danvers para abrir um buraco enorme na barriga do Gravik. Tem um detalhe legal também nessa imagem, que depois que o Gravik morre, a imagem da Gaia fica refletida nos olhos dele, representando que ela foi a última coisa que ele viu na vida. E depois da batalha, a Gaia vai libertar os humanos da prisão mental. Os humanos que são vistos incluem a Doutora Rosa Dalton, verdadeira, o vendedor de arte do primeiro episódio, a Skrull misteriosa que parecia ser importante pelas falas do Gravik, mas que até agora não sabemos quem é, e claro, James Rhodes e Everett Ross. A roupa de hospital do Rhodes indica que ele era um Skrull desde o acidente dele em Guerra Civil. Ele provavelmente foi trocado em algum momento durante a cirurgia, algo que se assemelha com o que aconteceu com a Mulher-Aranha nos quadrinhos, que foi trocada quando passou por uma cirurgia para recuperar os poderes dela. Você tem noção que isso significa que o Rhodes verdadeiro não sabe que o Tony Stark morreu, não sabe quem é o Thanos ou o que aconteceu o blip? O James Rhodes que a gente viu desligar na cara do General Ross, peitar a Capitã Marvel e perguntar onde ela estava todos esses anos, chorar na morte do Tony Stark, dar uma porrada na cara do Peter Quill e até propor que os Vingadores enforcassem o Thanos bebê. First of all, that's horrible. Era tudo, na verdade, uma Skrull chamada Ravas se passando por ele. Isso também significa que o Rhodes ficou ali por mais de 9 anos. Aí a gente tem que imaginar que aquela máquina tinha alguma maneira de proteger os humanos da radiação, da fome e da sede para manter eles vivos, porque os Skrulls precisavam dos humanos vivos para poder roubar as memórias deles. De alguma forma, essa máquina estava protegendo o Rhodes e esses humanos aí por todos esses anos. A gente também vê a primeira-ministra Pamela Lawton sendo libertada e até a forma humana que o Pagon tinha tomado. O Pagon, inclusive, a julgar pelas roupas daquele humano, deve ter tomado a forma de algum soldado do exército americano. E tem uma montagem de vários civis, vários vigilantes armados, executando Skrulls ao redor do mundo depois do discurso do presidente Ritson. O jornalista Chris Stearns, que era um membro do Conselho Skrull, é o primeiro a ser assassinado. E ele é assassinado ao vivo na TV, algo que serve justamente para esses vigilantes mostrarem para o resto do mundo que a invasão tá mesmo acontecendo, que é coisa séria. E é estranho demais eles conseguirem passar armados pela segurança da emissora e chegarem até lá. Então eles talvez estivessem alinhados com alguém lá dentro. Depois, Pamela Lawton, a primeira-ministra, é assassinada. Mas ela não reverte para a forma Skrull. A gente viu ela ser libertada pela Gaia, então o assassino matou a verdadeira primeira-ministra sem querer. Mas isso faz pensar que talvez eles tenham torturado ou conseguido informações com algum membro do conselho. Não teria como eles saberem que ela e o Chris Stearns eram Skrulls, a não ser que alguém tenha revelado isso. E um atirador chegando perto assim de uma primeira-ministra também é algo extremamente improvável. Então com certeza esses caçadores de Skrulls estão sendo auxiliados por gente poderosa. A Shirley também aparece se defendendo de um ataque. Ela foi a Skrull que foi contra o plano do Gravik e que ele deixou sair da reunião ilesa no episódio 2. Ela consegue realmente parar o ataque e sobreviver, e a cena é bem insana. E é muito provável que essa perseguição aos alienígenas também acabe se estendendo para mutantes, inumanos e outros personagens que são conhecidos por serem perseguidos nos quadrinhos por serem diferentes, por serem temidos pelos humanos. Aliás, a Vara fala que todo o trabalho dela estava na Terra e que nunca foi tão importante. A gente viu uma capa de livro emoldurada na parede da casa dela, em que ela
estava estudando o gene super-humano. Ao lado ainda tem um X indicando que ela realmente estava estudando o gene X. Será que o trabalho dela importante tem a ver com os mutantes? Será que a Invasão Secreta também tá preparando o terreno para os X-Men? Quando a Varra pergunta pro Fury se ele se apaixonou por ela ou pelo rosto que ela adotou, isso mostra que apesar dela ter se incomodado com a pergunta da Gaia sobre viver na própria pele, a pergunta ficou martelando na cabeça dela. Agora ela fez questão de perguntar pro Fury e descobrir. E o Fury responde: "Eu amo você, Priscila", o que faz a Varra imediatamente falar que aquilo era uma despedida. O Fury não percebeu que ela queria naquele momento ser chamada pelo nome real dela. A frase do Fury dá a entender que ele não se apaixonou pela Varra, mas pelo rosto que ela tinha adotado. Claro, no fim do episódio a gente descobre que não era o caso, mas ela entendeu isso nesse momento e por isso ela falou que era uma despedida. Aliás, nessa cena final o Fury fala sobre um tratado de paz dos Kree com os Skrulls. Eu acho isso muito estranho. Talvez o Fury esteja caindo em mais uma armadilha. Como a gente viu nos trailers de The Marvels, os acusadores estão bem interessados em destruir os Skrulls e a Terra. Aliás, esse ataque dos Kree vai, com toda a certeza do mundo, agravar demais a situação e aumentar ainda mais a hostilidade dos terráqueos contra todas as espécies alienígenas que vierem para essa parte da galáxia. E como eu falei no vídeo do episódio passado, claramente aquela ligação misteriosa do Fury não era pro Gravik. Ali ele ligou pra Gaia, já combinando a batalha final. E eu preciso comentar também que a Marvel retirou da série a cena que foi divulgada do Nick Fury falando que a cavalaria estava a caminho. Sacanagem, viu, dona Marvel? Deu esperanças pros fãs de Agentes da S.H.I.E.L.D. sem intenção de cumprir. Achei totalmente desnecessário divulgarem aquela imagem se não iam usar, mas enfim. O portão da cena do carro vazio parece ser um portão diferente do que a gente viu nos outros episódios. Então talvez a Gaia estivesse tentando entrar pelos fundos. Ela dá mais um tiro no guarda que já estava morto, mostrando que ela não estava ali para brincadeira. Ela também usa um aparelho para ler a quantidade de radiação no ar. Parece que ela só usou isso para descobrir o quão mal ela precisava fingir que estava. Logo depois de fazer a leitura da radiação no ambiente, ela começa a exagerar mais ainda, fingir estar mais doente ainda do que antes. E a Gaia entra em Nova Skrullos e vê um Skrull morto. O pobre coitado que morreu ali na porta, caso você não lembre, é o Beto. Ela ver o Beto morto provavelmente deixou ela mais furiosa ainda, já que ela parecia ter uma certa amizade, um certo carinho por ele nos outros episódios. E ela faz um baita esforço para não reagir ao ver o Skrull que ela própria recrutou morto ali na porta da usina. Depois, lá dentro, ela também vê o Zirksu e outros Skrulls mortos. Então vamos combinar que deve ter sido difícil para ela manter a aparência de ser o Fury sem demonstrar tristeza naquele momento. Aí ela entra na sala da máquina dos Super Skrulls. Claro, ela chega fácil ali porque ela sabia onde era. O Fury verdadeiro nunca esteve na usina e provavelmente não ia encontrar tão fácil. E a Gaia fala que quando o Fury virou o pó, a última coisa que ele sentiu foi alívio. Ali ela tá blefando. Provavelmente ela falou isso para apresentar pro Gravik a versão mais frágil possível do Nick Fury, para ele se sentir confiante de que ia ganhar a luta e abaixar a guarda. Afinal, a gente viu a cena do Fury virando pó e pela última frase que ele disse, ele claramente não tava nada aliviado. Volta. E o Gravik fala que aquele rosto era da primeira pessoa que ele matou a pedido do Fury. Eu acho que a Gaia tava descobrindo isso naquele momento. Eu acho que ela não sabia nem quem era a pessoa que o Gravik tava imitando, nem que o Fury mandava Skrulls matarem humanos. Por isso essa expressão de choque. E na cena do hospital, mais uma vez a Rava, se passando por James Rhodes, trata mal as pessoas e age de uma maneira que o verdadeiro Rhodes nunca ia agir, perguntando pra Almirante se ela tinha tomado uma pílula de estupidez com o café da manhã dela. Ritson, você devia ter percebido que esse cara não é o Rhodes, né? Você acha que o verdadeiro ia tratar as pessoas assim? A Rava tenta pegar a arma da Sônia e é exatamente nesse momento que o Fury dá um tiro na cabeça dela, revelando de uma vez por todas pro presidente Ritson quem estava certo naquela discussão. Em uma cena do episódio, os soldados do exército americanos recebem documentos sigilosos, provavelmente a ordem do presidente para lançar um míssil em Nova Skrullos. É legal reparar que o sobrenome do soldado que aparece na roupa dele é Richards. Será que poderia ser algum parente de Reed Richards ou um ancestral de Nathaniel Richards, o Kang? Tem um detalhe legal também, que quando a Sônia faz Rava de refém, ela diz que a Skrull não tinha olhado atrás da porta e por isso era claramente um Skrull mesmo. Isso é uma referência ao episódio 3, quando o Skrull, se passando por Robert Fairbanks, fala pro Talos que ele nem conseguiu proteger a si mesmo quando passou pela porta. Aparentemente os Skrulls são conhecidos por não verificar atrás das portas mesmo. A cena da Sônia e da Gaia achando mais vários corpos de humanos implica que tinham muito mais Skrulls infiltrados no planeta Terra até do que a própria Gaia sabia. Isso com certeza vai gerar mais desdobramentos e a invasão secreta tá apenas começando. Agora a gente
imagina que a Gaia vai fazer parte da equipe que a Sônia tá montando, porque a Sônia agora é líder da inteligência britânica, e ela deve montar uma equipe com a Gaia, talvez o Cavaleiro Negro e o Blade. Pode ser o MI-13 dos quadrinhos, ou Excalibur, não sei, vamos aguardar. O ponto é que a Marvel acabou criando um problema enorme pra ela própria no futuro. Com o tanto de poder que a Gaia tem agora, ela acaba se tornando uma personagem inutilizável. Eu não consigo imaginar utilidade nenhuma pra ela agora. É uma personagem que talvez a Marvel tenha que dar um jeito de se desfazer. A única coisa que faria sentido é se alguém como o Reed Richards criasse um aparelho pra tirar esses poderes dela, ou se aparecesse um personagem mais poderoso ainda pra matar ela. Quem sabe ela não se simpatiza com os Asgardianos durante um eventual ataque. Ela poderia, quem sabe, tentar defender Nova Asgard e ser assassinada por Robert Reynolds, o Sentinela, que é um personagem tão poderoso quanto ela. No arco do cerco de Asgard, eventualmente o Ares muda de lado e passa a defender Nova Asgard. E ele é assassinado justamente pelo Sentinela. Se você quiser conhecer a história completa dessa saga maravilhosa dos quadrinhos da Marvel, eu já expliquei tudo em detalhes aqui no canal. Clica nesse vídeo aqui para conhecer tudo sobre o cerco. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!